Ronaldo Angelini, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Então, vou falar um pouco para vocês sobre como que a gente pode fazer uma avaliação, né, daquilo que a gente chama assim, não é muito usual, né, mas a gente pode chamar de saúde dos oceanos, né? Então, vou tentar aqui explicar para vocês a minha opinião sobre esse tema e como que a gente pode fazer isso, né? Bom, então, nessa aula, a gente vai ver como que a gente avalia, que informação que a gente escolhe para avaliar, a diferença entre informação quantitativa e qualitativa, como que a gente reúne as informações. Vou falar também de um índice bem famoso no meio científico, que é Índice de Saúde dos Oceanos, ou OHI, e dicas de coletas de dados. Bom, falando genericamente, como que a gente faz uma avaliação, né? Para fazer uma avaliação, a gente tem que coletar aquilo que a gente chama de dados, né, ou informações, né? E esses dados eles podem ser quantitativos, né, dados numéricos, né, número de golfinhos, número de baleias, né, temperatura da água, 24 graus e meio, né? Ele pode ser um dado também ordinal, isto é, esse aqui é o primeiro colocado, esse é o segundo colocado, isso é mais escuro, isso é mais claro, né? Então, a gente pode coletar uma informação dessa forma, e ele também pode ser qualitativo, né? Então, esse vinho é melhor do que aquele, então é um vinho bom, outro vinho ruim, né? Eu também tenho cores, né? Que é um dado qualitativo. Por que é importante a gente ter essa noção do que é o dado? Porque hoje a gente está no que a gente chama de a era dos dados. Então, vocês toda hora ouvem na televisão, né? Não, os dados de satélite mostram isso, mostram aquilo, né? Então, tudo isso porque nós somos nós somos um dado, na verdade, né? Quando a gente entra no supermercado, você só é mais um que vai passar ali pelo supermercado para fazer suas compras, né? Então, é só para vocês notarem como que a gente faz uma avaliação. Vamos tentar, como que a gente avalia um aluno num curso ou um vendedor numa loja, né? Então, para a gente avaliar um aluno num curso, a gente pode avaliar pela presença do aluno, que é um dado quantitativo, né? Número de aulas que ele frequentou, um dado numérico, né? A nota que ele tira nas provas que ele faz, que também é um dado numérico, um dado quantitativo. Mas também a gente pode avaliar um dado qualitativo, né? A postura do aluno, né? A participação do aluno em sala de aula, ele faz pergunta, ele não faz, a pergunta é pertinente, não é, né? Então o professor normalmente ele pode dar essa nota para o aluno, né? Então, só para vocês verem, né, como que a gente faz uma avaliação de um vendedor numa loja. Pode ser com dados quantitativos, por exemplo, quantos produtos ele vende, né, quantas vendas ele faz, quanto dinheiro ele arrecada, isto é, se aquele produto que ele vende arrecada mais para a loja ou menos, né? Comparando ele com os outros vendedores, eu posso ter um ranking aí, né? Quem é o melhor vendedor, né? Eu também tenho que o gerente, né, da loja também vai avaliar se ele é colaborativo, se ele ajuda, por exemplo, a arrumar a prateleira, né? Se ele é esforçado, se ele é humilde, se ele chega todo dia bastante arrumado, se ele é educado com os clientes e com os colegas. Então, aí já são variáveis qualitativas, né? Podemos dizer categóricas, né? Então, ainda, nossas informações ou nossos dados, né? Elas têm a ver com umas variáveis e quais que a gente usa e como que a gente usa. Então, só para vocês verem aí, só o exemplo do aluno num curso, a presença do aluno, então, é um dado quantitativo, a natureza desse dado, ele é objetivo, ou seja, ele é um dado cujo que é a porcentagem de presença, né, desse dado, né? E para eu dar a nota final, eu posso dar um peso, eu posso ponderar a minha nota final. Então, esse peso aqui, no caso, 20% para a presença do aluno. Para a nota do aluno, 70%, isto é, a nota do aluno é mais valiosa do que a porcentagem de presença dele. E para a postura, eu resolvi, né, quando eu avalio os meus alunos, eu faço uma nota de 0 a 1. Então, 1 se for bom, 0 se for uma postura ruim em sala de aula. E isso eu dou 10%. No final, eu faço uma conta simples, uma média final. A presença eu vou multiplicar por 20%, ou 0,2, a média da prova por 0,7, 70%, e a participação
da nota de participação por 0, 1. Aí eu tenho a média final desse aluno, tá? O que a gente vê nessa avaliação do aluno? Que é difícil, na verdade, você avaliar algo. Por quê? Porque os dados, né, a informação que o objeto que eu estou avaliando, a informação, ela não é apenas uma informação numérica, ela não é apenas uma informação categórica, ela é uma mescla de tudo isso. Tá? Então, essa dificuldade na hora de avaliar algo é inerente à natureza do objeto que eu estou avaliando. Tá? Então, como que eu resumo essas múltiplas variáveis? Eu posso resumir isso naquilo que a gente aprendeu em ciência, né? Que a gente usa em ciência, que a gente chama de índice ou indicador. Um índice ou indicador ele resume num único valor diversas informações. Né? Então, por exemplo, os mais clássicos que eu posso falar é o PIB, por exemplo, é o Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza de um país, né? Ele é um indicador, você compara países com ele, e o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. Então, eu posso ter um Índice de Desenvolvimento Humano da saúde, da educação, da economia, e aí, com esses IDHs, eu, então, faço uma média deles, eu tenho o IDH de uma região, de um país, de uma cidade, tá? Esses índices eles são capazes de revelar elementos fundamentais daquilo que eu quero avaliar. E eles me ajudam, então, a interpretar. E será que o índice é bom, o índice é ruim? O PIB desse ano do Brasil foi bom? Bom, eu só sei se ele foi bom se eu comparo com o valor de referência. Então, eu comparo com o ano passado, com o ano retrasado, com a década passada. E aí eu tenho mais ou menos uma ideia se ele é um índice bom. Então, é um valor de referência, quando a gente tem um índice, é algo bastante importante. Então, os índices eles vão servir para simplificar algo que é difícil avaliar, para quantificar, mesmo aquilo que não é bem quantificável, né? Por exemplo, a participação do aluno não é bem quantificável, mas eu consigo. 0, 0,4, meio, 0,8, 1, né? Então, eu consigo quantificar, padronizar. Isso é importante, porque daí eu padronizo várias salas de aula, no caso, ou todos os países são padronizados pelo PIB, são padronizados pelo IDH, né? E também isso ajuda depois a fazer a comunicação desse resultado, né? Então, a gente entra aqui no Índice de Saúde dos Oceanos, que é o OHI, né? Ocean Health Index, né? Tá? Esse é um índice bem famoso, né? Que foi feito há já algum tempo, em 2012, né, foi publicado nesse trabalho na principal revista científica, que é a Nature, né? Então, foi publicado isso aí, um índice para avaliar a saúde e os benefícios, né, do oceano global, de todo o oceano, do oceano do mundo, na verdade, né? Então, esse índice, o que ele faz? Ele tenta conectar o homem ao oceano, né? Isso é, a sociedade, a natureza. Ele é um índice que varia de 0 a 100, então, se tiver tudo ótimo, ele é 100, se tiver tudo péssimo, ele é 0. Então, isso ajuda. Se eu falo, o índice é 80, você sabe mais ou menos, né, qual é o valor do índice. Isso é legal, né? Ele é um índice também que faz um cálculo do futuro, né? E eu vou falar alguma coisinha sobre ele. Mas quais são os elementos, né? Quais são os elementos que fazem parte desse índice que eles chamaram aqui de objetivos? Então, eles vão avaliar os oceanos por região, dependendo daquilo que o oceano ou aquela região do oceano entende como alimentação, que é pesca ou maricultura, né? Oportunidade de pesca artesanal, produtos naturais, estoque de carbono, proteção costeira, turismo e recreação, economia e subsistência costeira, né? Que é uma subsistência para algumas populações e economia para as pessoas que fazem, por exemplo, turismo, né, naquela região, pertencimento, quanto aquele lugar ele é único no universo, né, e algumas espécies que só ocorrem ali, a qualidade de água e a biodiversidade tanto de hábitats como de espécies. Então, aqui a fórmula do índice, obviamente não vou me ater nisso, né? E ele também tem o peso para cada objetivo, assim como lá para dar a nota para o aluno, eu também tenho um peso, ele está aqui também tem esse peso. Não vou entrar nesses detalhes, né? Aqui é só para vocês saberem como que eles coletam os dados para dar uma nota, então, para o objetivo alimentação. Bom, depende do desembarque pesqueiro,
depende da produção, no caso da maricultura, de toneladas. Se não tem, você não faz nada, né, no local sobre isso. Na oportunidade de pesca artesanal, é a socioeconomia das pequenas comunidades que praticam a pesca de pequena escala ou artesanal, né, e o desembarque pesqueiro. Produtos naturais, então é a coleta de coral, de peixe ornamental, algas, concha, óleo de peixe, esponja. Estoque de carbono, então se tem uma área de mangue, né, que o mangue vai crescendo e puxa o carbono da atmosfera, né, ou a produção primária feita por algas, fitoplâncton, né, e assim por diante. No caso do turismo e recreação, a chegada do turismo, a ocupação hoteleira, os dias que o turista fica no local, tudo isso ajuda, então, a dar uma nota para esse item, né, para esse objetivo, então, que vai compor, tudo isso vai compor o índice de saúde dos oceanos. Todos esses objetivos, eles têm o quê? Um valor de referência, tá? Então, ele pode ser uma comparação temporal, ele pode ser uma comparação espacial. Ah, eu acho que a proteção costeira dessa região está boa, mas comparado com aquela outra está melhor. Então, o que eu faço? Eu abaixo a nota daqui para não desmerecer aquela outra, que é claro que ela é melhor. Tá certo? No caso da subsistência aqui, da economia, então eu tenho uma comparação temporal, eu tenho um número de empregos, né, um número de empregos-alvo, né? Então, é dessa forma que esse índice de saúde dos oceanos ele foi feito. Como ele é padronizado para o mundo todo, ele pode ser padronizado para cada um dos objetivos, então aqui os produtos naturais, né? Aqui o índice variando, olha, de 0 a 100, então é maior quando for azul, né? Então aqui, ó, águas, né? A qualidade de água, aqui a proteção costeira. Já a provisão de comida, olha, a nota da provisão de comida globalmente, ó, não é muito alta, tá aqui em vermelho, né? Já para estoque de carbono até que ela é alta, né? Depois junta tudo isso e eu tenho uma nota por país. Aqui é a nota global para 2012 e aqui é para o país, ó, Austrália, China, Alemanha, né, Ilhas Seychelles, Estados Unidos e assim por diante, né? Então, aqui, só para estimular vocês, né, vamos entrar no site aqui do Ocean Health Index, que é essa página que está aí, olha, é isso aqui. Você pode vir aqui, scores por país, né? Escolher o país, vamos escolher aqui o nosso Brasilzão velho de guerra, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Acho que é mais fácil pegar pelo mapa. Olha, o mapa é todo interativo, todo bonitinho. Então, clica aqui no Brasil, clica aqui. Então, esse é o score do Brasil. Olha, está com nota 72. Olha aí, uma boa nota. Sendo que a média de todos os países é 70, tá? A média global agora é 70. Lembra que em 2012 era 62, agora é 70, tá? Então, melhorou um pouco, né? O Brasil está aqui, e aqui eu tenho outros países. E essa nota do Brasil, ela é dividida assim, olha. Então, a pior nota é isso aqui, turismo e recreação, olha, não é uma boa nota, né? Não foi dada uma boa nota nesse item. Mas aqui, ó, por estoque de carbono, acho que os mangues estão protegidos, então a gente tem uma boa nota já, né? Aqui outra, proteção costeira também, o Brasil teve uma boa nota. Ah, quem que dá essas notas, Ronaldo? Bom, aí são especialistas de cada área, né, que se juntam nesse esforço global para ter esse índice. Então, o que eu quero destacar aqui é a dificuldade, né, depois a gente ter uma média ponderada ou não para isso aqui. Né? Então, a provisão de comida, né, que é algo muito importante para um oceano, para uma região oceânica, é baixa para o Brasil. Né? Ele não tem, comparativamente com outros países, uma grande produção pesqueira, por exemplo. Né? O Brasil está lá no 30º lugar, mais ou menos, da produção pesqueira comparado com os outros países. Né? Aqui o score de todos os países, como isso mudou, né? Como esse valor mudou ao longo do tempo. Então, eu vou deixar o site aí, né? Está lá na aula, depois vocês entram aí, dê uma passeada, aí vale muito a pena, é muito curioso isso, tá? Bom, o recado que eu quero passar aqui para vocês nesse curto tempo é como que você pode avaliar o oceano, né?
Então, a minha sugestão para você é anotar, é coletar dados, é analisar periodicamente esses dados e é comparar esses dados com colegas seus de trabalho, com colegas que trabalham junto com você, né? E como que você pode fazer a sua própria avaliação? Então, eu delineei aqui, ó, uma planilha de Excel ou de LibreOffice, né, da calculadora do LibreOffice. Então, por exemplo, na primeira coluna eu coloco a data, você pode colocar a data da sua viagem, quem fez o transporte para você, se o céu tinha chuva, sol, nublado, olha aqui, ó, dado categórico, dado qualitativo. A temperatura do ar, que você pode pegar pelo seu próprio celular, temperatura da água, né? Se você tiver um termômetro para levar da água, como que estava a visibilidade da água do mar, se você avistou baleia, avistou golfinho, avistou tubarão, avistou se você avistou os corais, ou se o turista avistou os corais, se tinha muito peixe, pouco, né? Porque não dá para ficar contando isso, né? Talvez esses outros organismos aqui sejam mais fáceis. Você encontrou lixo demais, né? Tá? Então, são formas que você vai escolher essas variáveis que fazem sentido para o seu trabalho, para a sua visitação, né? E você pode ir adequando essa tabela com o tempo, né? Ah, essa variável não faz sentido, né? Por exemplo, né? E também você pode pegar esses dados com os cientistas da base de pesquisa aí que você do lugar que você visita, né? Temperatura, visibilidade da água, por exemplo, isso é mais preciso quando tirado, então, quando pego por um cientista, tá? E você pode também fazer essa coleta de dados do seu próprio trabalho. Então, você pode, por exemplo, o número de visitantes que você acompanhou, a exposição, a experiência deles no mar, será que ela é alta ou baixa? Ah, nunca foi mergulhar, então 0. Ah, já mergulhou muitas vezes, então 4. Ah, é mergulhador profissional, então 5. O nível de escolaridade deles ou o modo como eles se comportam para você, né? Se eles são educados, se eles são grosseiros, se eles jogam lixo no mar, né? O respeito ambiental, né? Variáveis. Daí você pode colocar aqui o quanto você ganha, se você recebeu um extra, o quanto custou a viagem para você, e você pode até fazer a conta aqui, que não sei se todo mundo sabe, né? O Excel já faz umas contas direto. Então, aqui eu subtraio, eu somo essas duas colunas e subtraio dessa, ele já faz o cálculo aqui para mim automaticamente, né? Então você pode fazer isso também. Por que você vai fazer essa coleta de dados? Porque você também pode avaliar o sistema, tá certo? E você, obviamente, vai escolher as variáveis que fazem sentido para a sua instituição e para o seu próprio trabalho, né? Novamente, você adequa essa tabela com o tempo. E com o tempo, você vai conseguir fazer gráficos assim. Depois de ter bastante linhas de Excel completas, né? Olha só, aumentou a temperatura, foram avistadas menos baleias. Talvez isso ocorra na sua área ou não, né? Aumentou o número de visitantes, o ganho por visitante aumenta até um certo número, depois ele cai, né? O ganho por visitante. Então você consegue ter o quê? Com a análise simples dos seus dados, de fazer um gráfico, que no Excel ou no LibreOffice é super fácil, você consegue ter uma análise, ter uma avaliação do sistema em que você está inserido, né? Compara com os seus colegas de trabalho, você pode compartilhar até com os administradores da unidade de conservação para ver o que eles acham disso, né? A outra coisa que eu queria deixar a dica aqui para vocês é que esse aplicativo que foi desenvolvido aqui na UFRN, ele é totalmente de graça, ele ajuda você a coletar os dados e você consegue colocá-lo no celular, tá certo? Então, é um aplicativo muito simples de colocar, de instalar, tem manual de instalação, em português, inclusive, e ele é adaptável à sua coleta de dados. Então, se você precisar coletar os dados, né, para depois, no final, fazer uma avaliação dos oceanos ou do seu trabalho, você consegue usando esse aplicativo. Qualquer coisa você diz aí para mim e para o Eurico, que é um doutor que trabalha comigo e que programou esse aplicativo, tá certo? E a gente vai ter o maior prazer em mostrar para vocês. Então, fica aqui a propaganda, mas já digo para vocês que nós não vamos cobrar nada por isso. O aplicativo é totalmente grátis, tá? Já foi publicado em paper, etc.
Tá? Então, lembrando para vocês, quando vocês vão fazer uma avaliação, quer seja do ambiente, quer seja de vocês têm que pensar qual é a variável útil que eu tenho que coletar, né? Qual o dado, né? A informação mais útil. Quais são os valores de referências? Ah, hoje eu ganho bem, mas eu ganhava melhor do que o ano passado, do ano retrasado. Então, você tem que discutir muitas vezes com as pessoas que têm um trabalho parecido com você, né? Será que isso vai ajudar, né? Então, essa pessoa, às vezes, tem uma outra percepção que você não teve. Então, isso também é bastante importante. E a outra coisa importante é você conseguir organizar os seus dados, assim como você organiza os dados da sua casa, né? Quanto que eu ganhei esse mês, quanto que eu gastei em energia, quanto que eu gastei em água, em aluguel, em condomínio, né? Acho que todo mundo tem essa organização. Se você conseguir fazer essa organização, vai ser melhor para você de um modo geral, e aí na avaliação desses dados ambientais aí, do qual a gente depende muito, né? E trocar depois os dados, discutir os resultados com as pessoas aí de interesse, tá? Então fica aqui o meu muito obrigado, tá? Qualquer coisa, tem o meu e-mail aí, vocês podem entrar em contato.